Saudações! Estamos aqui hoje na Casa Golf, um projeto que a gente adorou participar. Os clientes compraram essa casa pronta, era para ser uma casa temporária. Acontece que essa casa está numa situação muito privilegiada. O quintal dela dá para o campo de golfe. E acabou que eles se apaixonaram pela localização da casa. Mas essa casa tinha um problema muito grave, que era a divisão entre a área gourmet e a área social. E acabava criando uma separação que não estava eficiente. Eles realizaram e falaram, na verdade, a gente tem uma sala enorme e a gente vive na nossa varanda. E daí a gente vive em espaços apertados, com um gourmetzinho apertado, e essa separação não faz muito sentido pro nosso jeito de viver. Então, basicamente, o que a gente fez foi transformar toda a sala em uma grande varanda. Aqui ao lado passava uma esquadria enorme que separava a sala da varanda. A gente basicamente empurrou essa esquadria lá para fora. Todo esse espaço aqui vira um ambiente único. Essa porta foi a única premissa, né? Eles falam, a gente precisa de vocês porque a gente gostaria de mudar essa porta para lá. Não era o escopo no começo refazer a cozinha inteira, era mexer a porta, nivelar o piso e ajustar. Então existia uma cozinha interna e uma cozinha no gourmet, que apesar de elas estarem uma do lado da outra, elas eram bem separadas. Uma coisa que a gente pensou que ia ser fundamental para melhorar esse esquema aqui era justamente unificar essas duas cozinhas. Você ter essa bancada extremamente confortável, espaçosa e generosa, ao invés de duas cozinhas meio apertadinhas e distintas, né? Então todo esse ambiente aqui ficou muito mais fluido, ficou muito mais eficiente, ficou muito mais agradável. Sim, a gente empurrou a porta para fora, mas na verdade a gente trouxe a varanda para dentro. Em vez de ter um espaço pequeno de gourmet, que não tá nem dentro nem fora, e um espaço pequeno, essa bancada aqui da cozinha era extremamente pequena. Basicamente era o fogão. Eles passaram a ter uma cozinha grande, integrada e funcionar melhor pro dia a dia deles. Como eles compraram a casa pronta, ela não necessariamente refletia a personalidade deles, na questão de estética, de acabamento e tudo mais. E aí, com essas alterações, a gente foi introduzindo outros pontos para valorizar esse ambiente, para deixar ele mais agradável, mais aconchegante. E então, a gente veio com essa ideia da bancada, que é o protagonista é a aqui desse aqui local, da sala, né? Com todo ele em Taj Mahal, com toda essa frente boleada esculpida com peças independentes, para complementar, né, todo esse painel de madeira natural, com as portas de embutir. Aqui dentro você tem toda a parte funcional da cozinha, escondida, geladeira, os eletrodomésticos. Então, enquanto ela não está sendo utilizada, tudo isso aqui fica fechado e não fica com cara de cozinha. Uma vez que tudo está aberto, ela fica bem prática. Então temos aqui os eletrodomésticos, micro-ondas, filtro de água, geladeira. E a hora que você termina de usar, fecha tudo, fica bem clean, bem minimalista. As pedras naturais também entraram para compor com isso, forro de madeira que antes também não existia. Então esses elementos todos trouxeram bastante personalidade, bastante calor assim para o ambiente. Isso foi alguma coisa muito legal de trabalhar como arquiteto. Nós gostamos muito desses elementos naturais. Tem muita pedra natural, tem essa rocha aqui que é natural também. E a cliente topou fazer a cozinha e todas as paredes revestidas de lâmina natural. Inclusive o forro. Que é um elemento que geralmente o pessoal fala, a cozinha não, a gente vai molhar, E nesse caso... requer coragem. É isso, requer coragem. E a nossa cliente hoje, grande amiga, foi corajosa, igual a gente. A gente estendeu também um pouco essa proposta aqui de fora para sala de estar. A sala de estar passou quase que a ser uma antessala, né? E aí aqui todo o gourmet, esse ambiente meio híbrido aqui, que ficou tudo uma coisa só. Em vez de ser cada espaço designado para uma atividade, ficou tudo muito mais amplo, unificado e agradável. Tem alguma coisa também, eu acho que a gente queria uma bancada baixa, como um bloco monolítico. Só que a cliente falou, nossa, no dia a dia, com as crianças, e vem uma pessoa para cozinhar, se ficar tudo aparente, vai ficar uma bela bagunça. Eu falei, mas não podemos fazer um balcão de 2 níveis que vai ficar ruim. E daí a gente só rebaixou a parte funcional. Esse desnível foi escondido e só onde precisava ser. Então, quando você tem as panelas, frigideiras, temperos, tudo que está acontecendo durante o preparo,
ele fica nessa parte rebaixada, que está escondida pela frente da bancada, que é mais alta, né? Assim como as portas que disfarçam os elementos que estão aqui dentro. A gente se atentou também aos corredores, churrasqueira, todos esses elementos que quando você não usa, é bom que eles estejam escondidos numa cozinha que é tão aberta para a área social da casa. E a churrasqueira, enquanto você não faz o churrasco, ela é um elemento que se destaca demais. Então a gente tentou, mais uma vez, fazer com que a churrasqueira não parecesse uma churrasqueira. Enquanto ela não está sendo utilizada, ela inclusive tem uma tampa no mesmo material da bancada e ela se torna uma extensão da bancada. A gente eliminou as paredes laterais da churrasqueira também, que acabam fazendo um sombreamento na bancada. E a gente quis não só evitar isso, mas também aumentar a vista panorâmica de quem está aqui querendo olhar lá para fora, né? Outra coisa que a gente sempre tenta fazer é diminuir a redundância imobiliária que a gente fala, né? Quando a gente chegou aqui, existiam, sei lá, acho que a gente contou umas 36 cadeiras, né? Dava para sentar muita gente. Para uma família de 4 pessoas. Então, a gente tentou também deixar isso de uma forma um pouco mais eficiente. Então, tem uma mesa só, principal da casa, agora tem uma bancada só, então só tem um set de banquetas, tem um set de jantar, um setzinho no deck e algumas poltronas na sala. Já é bastante, mas assim, cada uma se completa, né? Não é mais aquela coisa, temos o ambiente de jantar de dentro, o ambiente de jantar de fora, as banquetas de dentro, as banquetas de fora. E isso permitiu que a casa ganhou em fluidez, em espaço, né? Em amplitude. Outra intervenção que a gente acabou fazendo aqui foi na área externa, né, na fachada principalmente. Era uma casa com um design assim, vamos dizer, mais comercial, e a gente tem uma tendência que tudo que esteja na casa tem uma função. Se não for funcional, não precisa estar ali. Então a gente acabou simplificando um pouco a fachada, mudamos um pouco as cores para a casa ser melhor dividida em 2 volumes, ela ter essa impressão da parte superior com a cor mais clara, ela parecer estar flutuando um pouco mais, e introduzimos o brise nos tons amadeirados na parte inferior, que também, além de trazer um pouco de aconchego, ele é extremamente funcional na questão de trazer privacidade, permitir a ventilação e principalmente esconder a bagunça do dia a dia da garagem. A gente sempre chegava nessa casa e cada vez que a gente chegava tem cada vez mais bike, bicicleta, patinete, família com 2 crianças pequenas, né? Dentro de condomínio que passa o dia e que é legal, né? Se divertindo por aqui, volta e largava lá, né? Então agora com esses brise é um sistema muito fácil, muito leve, que criança consegue empurrar de um lado para o outro. Deixa aqui atrás escondido toda a bagunça, fecha, e a garagem também melhorou nitidamente a sensação de... Tentar de maneira prática esconder as baguncinhas do dia a dia e a casa poder manter a elegância dela. E a praticidade. De forma fácil. O cliente aqui gosta de planta, assim como a gente. Então a gente deu uma boa reforçada nessa parte do paisagismo, tanto nos fundos quanto na frente, até mesmo aqui dentro, né? Todas as jardineiras que são visíveis aqui de dentro da casa. E na fachada foi até fácil, né? Porque ela tinha elementos demais, ao nosso ver, mas essas jardineiras, esses espaços para plantar eram existentes, né? Só que não eram utilizados. Então reforçamos e conseguimos trazer um monte de elementos verdes, de plantas, de vegetação para dar vida e para dar aconchego também já de fora, antes mesmo de entrar na casa. E esse foi um projeto muito agradável, muito satisfatório, porque não só os clientes confiaram nas nossas propostas, mas a gente estava muito alinhado no que a gente estava querendo oferecer e o que eles estavam querendo alcançar. Então foi um processo muito, apesar dos pesares de qualquer obra, mas foi assim, foi muito leve, foi descontraído. Nós acabamos nos tornando grandes amigos, então a gente consegue desfrutar do nosso projeto aqui nessa cozinha e ver que realmente ela ficou muito prática. E a gente fez como se fosse para nós, né? É muito bom quando isso acontece. Então é isso, acabou.